Ontem foi aniversário de uma amiga e ela não gosta de festas, então convidou apenas alguns familiares e amigos para um restaurante de frutos do mar que ela gosta. Pessoalmente eu não sou muito chegada em frutos do mar e fico bem no básico de peixes comuns e sempre alimentos cozidos. No restaurante tudo muito divertido, conversa boa e então a aniversariante pediu uma porção de ostras frescas. Comentei que não gosto de carnes cruas e por insistência dela, provei uma bendita ostra. A textura parecia catarro com tempero e água de praia. Mastiguei aquele troço com muito desgosto e menti dizendo que era uma delícia. Tudo às mil maravilhas, mas quando cheguei em casa por volta de 22 horas, comecei a suar frio e meu estômago revirar. Se não consegui chegar até o banheiro e sinceramente, não sabia que um corpo humano podia fazer aquilo. Meu butico parecia um cantor de banda de black metal norueguês num solo gutural. Era uma guitarra de fundo e eu facilmente ganharia um Grammy na categoria Revelação. Acredito que caguei até um chiclete Big Big que engoli por acidente quando era criança. Foram-se 30 minutos fazendo dueto com meu rabo. Quando me recompus, chamei um Uber e fui pro hospital. Saí de lá 1h da madrugada. Tomei soro intravenoso e suspeita de intoxicação alimentar. Nunca tive isso na minha vida inteira. Hoje falei com minha amiga e, segundo ela, acordou parindo o rio Tietê pela bunda. Passei o dia igual um vegetal podre e nem consigo dormir de tanta dor no corpo. Pelo menos meu toba voltou ao normal, eu acho. Minha namorada Sara me traiu com o ex dela e disse que não era nada para começar. Meu nome é Essan, tenho 15 anos. E Sara há 16 anos. Nossa relação nunca foi normal. Nos conhecemos na segunda metade do 7º ano por uma amiga em comum, Márcia. Quando nos vimos foi amor instantâneo. Então no aniversário dela eu a pedi em namoro. Ela não contou para os pais dela e meus pais meio a meio. Meu pai aceitou na boa, mas minha mãe nunca mais me olhou do mesmo jeito, parecendo sempre desapontada como se eu fosse um ouro em uma prisão, mas isso já era assim. Ela nunca mostrou um pingo de afeto, nunca um eu te amo, sempre algo com se cuida frio e se comas tudo bem. Porém, para Sara ela olhava como se fosse a filha que ela sempre quis. Mas antes de continuar tenho que explicar duas coisas. Eu sou a ovelha negra da minha família, literalmente meus irmãos são altos, loiros, olhos azuis, usam óculos e são de pele branca e literalmente todos são iguais, parecem de fábrica. Eu até brincava com isso quando criança dizendo que todos são farinha do mesmo saco, mas eu devia ter notado com minha mãe me olhava como se eu fosse um erro, um descuido, um arrependimento. Mas falando de mim agora, eu sou alto, moreno, tipo bem moreno que nem um pôr do sol na praia. Tenho olhos castanhos e cabelo preto, tanto quanto a noite sem estrelas. E bom, meus irmãos quando ficaram maiores começaram a me ver diferente, pararam de brincar comigo. Por quê? Você me pergunta e eu digo não sei. Mas quando cheguei no 7º ano, logo no início que descobri o que era preconceito e racismo, e logo quando contei isso pro meus pais eles disseram: agora você é grandinho para saber de onde você é. Quando perguntei: o que quer dizer com isso? Minha mãe interrompeu dizendo que iria fazer o jantar e queria minha ajuda. Então deixei pra lá. Deveria ter percebido depois desse ponto. E o segundo fato é na escola. Eu sou um cara quieto, com os meus amigos saímos de vez em nunca porque eu éramos crianças, mas quando podíamos não fazíamos merda, tipo jogávamos boliche, fliperama e comíamos no shopping, mas na escola eu era no mínimo comum ou um pouco acima de comum. Minhas notas altas, por mais modesto que eu seja, minhas notas são altas de 9,0 para cima, principalmente em matemática e biologia. Nos esporte, quase um astro, sou bom em praticamente tudo, mas no vôlei eu brilho. Sei que parece gay, mas eu só me dei bem mesmo, mas isso foi por causa da Sara. Agora eu estou no Sub-17 de Joinville, uma cidade em Santa Catarina, mas continuando a trama principal. Minha mãe me ignorava, meu pai tinha orgulho por eu ter pegado uma menina, um contraste não? Se eu tivesse percebido. Logo depois tudo estava como deveria, dizíamos que nos amávamos sem nada extravagante. Eu dava presentes, flores na maioria dos casos e ela roubava meu casaco. No início eu não me importava, mas quando chegou o inverno no 8 graus ano a não dá, ela dizia que sentia muito frio e ela era mais importante. Eu cedia e depois ela dizia que me amava, mas muitas vezes eu não via mais o moletom ou casaco e chegava em casa com os lábios azuis. Mas no 8 graus ano, daí o inferno começou. Meus dois melhores amigos Ryan e Lucas saíram da escola e foram para cidades diferentes. Eu sabia que nunca mais os verias, então não reclamei, não chorei, foi apenas um aceno dizendo até a próxima. No mesmo ano conheci uma aluna nova, Sofia, ficamos bem próximos muito rápido que nem
Quando conheci a Sara, se não mais rápido, porém, quando chegou as férias, meus irmãos me chamavam de PR***, a outra raça. Eu apenas deixava, virava as costas e ia pro meu quarto, até que um dia eu entendi, era um jantar, fazia 2 semanas que as férias tinham começado, eu estava acabado, tinha passado o dia inteiro pensando na Sara e nos meus antigos amigos, mas daí meu irmão mais velho falou: por que esse macaco ainda tá aqui? Deveríamos devolver ele para adoção. Eu não gritei, não xinguei, não respondi, apenas falei: vou dormir. Nessa noite não consegui dormir, me tranquei no quarto e pensei: eu sou amado? Alguma vez eu não fui tratado como um estranho na minha casa? Eu perguntei para mim mesmo se eu era humana, se eu era diferente de todo mundo. Agora eu vejo que eu deveria ter respondido. Depois das férias, no início do 9 graus ano, eu me reconectei com a Sara. Comecei a trabalhar em um restaurante chique no centro da cidade, mas meus amigos nunca foram os mesmos. Criar novas amizades nunca foram comigo. Por isso, em um dia na cantina, me juntei a um garoto nerd juca, mas bem nerd, da minha sala, e bom, daí pra frente. Só pra cima, porque o cara era praticamente milionário, inteligente e carismático, mas não sei como ele virou motivo de zombaria, e eu, como um bom amigo, defendi ele. Porque é isso que os bons amigos fazem. Então eu virei motivo de chacota e bom, daí você pensam, você aguentou calado? Sim, porque eu não sei, eu só queria poupar saliva e energia. Meu relacionamento com a Sara evoluiu. Fizemos pela primeira vez e bom, fomos cuidadosos, mas foi isso. Depois não fizemos mais, não porque não queríamos, foi porque não tinha onde fazer. Passando dessa fase, chegamos a esse ano 2025. No início parecia algo normal, eu e a Sara voltamos a nos falar, mas nada de anormal por enquanto. A Sofia e eu ainda conversávamos, mas bem pouco por causa da Sara, já que ela era muito ansiosa e não queria a gente junto. Tudo bem, mas então em março, enquanto conversávamos depois da aula, ela deixou celular dela visível, e que timing perfeito, porque uma pessoa que ela jurou esquecer mandou mensagem pra ela e por um instante pude ler: que bom amor, só manda ele Embo, com o apelido de a pessoa que sempre amei. Mas olha, não falei nada, fingi que estava tudo bem, e de novo não gritei, não xinguei, não berrei, apenas fingi que estava tudo bem, fingi ser inocente, o inocente que não viu nada. Então começou ela simplesmente do nada, ela não podia mais ficar comigo depois das aulas, então eu pensei: ok, vamos jogar o seu jogo. Quando ela estava com as amigas dela e eu passava perto, ele geralmente pedia um beijo e um abraço, mas agora eu a ignorava, dizia que estava atrasado e passava reto. Uma vez o Juca até perguntou se eu não estava sendo muito frio, mas daí eu lembrei-lhe do que eu tinha visto no celular dela, e foi assim o mês inteiro. Marçou e abriu até que nesse mês, em junho, o ápice, eu estava jogando em uma lan house no centro de Joinville, tinha acabado de fazer uma corujão, virar a noite jogando, e quando saí fui comprar algo no Subway. Era umas 10h43, quase um almoço. Eu ainda estava com o uniforme do meu trabalho, um terno smoke. Eu sei quem iria para uma lan house de terno? Mas tá bom. Eu vi os dois com as mãos dadas, algo que ela não fazia comigo porque achava isso brega, dizia ela, coisa de casal antigo. Os dois não perceberam, não sei como, bem, não vou dizer que sou bonito, mas acho que chama atenção por onde passo, já que muitas moças me olham quando eu passo, mas ok. Quando comi algo no Subway, estava de volta ao início do shopping, vi eles de novo, agora se despedindo com um beijo que no mínimo acalorado, é sério, o beijo duro uns 10 segundos depois voltei pra dentro do shopping, dei uma passeada, viajei nas minhas ideias e então voltei pra lan house, joguei até meus dedos travarem, pensei em todas as vezes que ela não podia ficar comigo e me mandava mensagem enquanto provavelmente estava sendo comida por outro homem, dizendo assim: eu deveria ter impedido, mas não decidi fazer algo que deveria fazer há muito tempo, começando por agora. Hoje, dia 21 de junho de 2025, começo a planejar algo que deveria fazer há muito tempo, sabe? Eu sempre percebi que a Sofia se inclinava demais pra mim, ou ria demais das minhas piadas, então é isso, vou começar a me encontrar com ela descaradamente apenas para ver a reação da Sara. Estou certo em fazer isso? O que eu deveria fazer?